Então, fala aí pessoal, olá a todos, vamos ver aqui na parte 17, vamos agora entrar para o mundo dos números racionais. Anteriormente, do 1 até o 16, a parte 16, falamos sobre assuntos ligados a números naturais, números inteiros, como por exemplo o estudo do MMC, do MDC, dos múltiplos, dos divisores. E antes disso nós falamos sobre conjuntos que você tem conjuntos numéricos, aí entra conjuntos dos números inteiros, né? Falamos de todos os números, conjunto dos números e também do racional, só que aqui na parte 17 nós vamos especificar, vamos dar a importância aqui, vamos entrar no mundo dos números racionais, que é o estudo de frações, e depois nós vamos usar o MMC, o mínimo múltiplo comum, no assunto de frações. É por isso que o MMC, quando você aprende lá no assunto de números naturais, o que acontece? Que é o MMC, o mínimo múltiplo comum, ele é um pré-requisito para que você tenha a base, adquirir a base para você estudar frações, ok? Então vamos ver aqui, ver como é que é. Vamos lá então, ó. Então vamos lá, gente, né? Ver como é que é isso aqui, né? Vamos ver aqui, falar sobre aqui, tá? Vamos aqui, né, preparar um material, vamos fazer tipo assim, um resumo. E eu sempre falo, né, em todas as apresentações, que eu não vou poder colocar assuntos muito amplos, né? Eu coloco o que são as partes predominantes de cada assunto, e aí cabe o estudante, ou alguém que vai fazer concurso, seja o que for, né? Ou aquela pessoa que gosta de matemática e quer se especializar em matemática. E utilizar aqui, né? Pegar material, qualquer material, pesquisar aqui na internet, ou pesquisar em livros e estudar, né? De uma forma mais profunda, né? Então, como eu falo, a minha função aqui, né, nas apresentações que eu faço é se resumir, né? É dar a base, aí depois tem que se aprofundar. É igual como acontece na escola, na universidade. A escola dá a base, a universidade também dá a base, né? Não se pode estudar tudo assim. Então é algo, o estudo, uma vez que você tenha uma base forte, que você tenha uma referência, e aí você pode ser um autodidata, de você estudar sozinho, ok? Tá aí. Ou então, quando você tem base, você pode fazer um curso preparatório, entendeu? Para você ficar treinando, não esquecer as propriedades, teorias. É algo que, se você deixar assim, a gente esquece, né? Vai esquecendo aos poucos, então tem que ficar treinando sempre, ok? Então, vamos lá. Como eu estou iniciando aqui na outra dimensão, o universo agora dos números racionais, é por isso que antes eu faço essa reflexão, entendeu? Então, vamos ver aqui, ver como é que é. Vamos ver então como é que faz aqui. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Então, está aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ver como é que faz. O que acontece? Então, vamos lá. Quando você começa aqui, então, vamos lá. Então, deixa eu fazer aqui, né? Ó, a parte. Então, 17, tá lá, ó. Então, nós vamos falar de número racional, tá? Número racional. Muito bem. Número racional. Quando você vai falar aqui de número racional, vamos lá. Número racional. O número racional, os livros, né, de matemática, eles conceituam como número racional toda vez que ele está na forma de A sobre B. Pronto, está aqui, ó. A sobre B. A sobre B. Desde que o B aqui seja diferente de zero. Porque como a gente vai trabalhar com frações, lembrando que isso aqui, aqui em cima você tem um numerador, né? Tá lá. E aqui embaixo você tem um denominador. E o B é diferente de zero porque não existe, você não vai fazer divisão por zero, né? Você pode fazer, por exemplo, 0 dividido, por exemplo, por 6, tá lá? Assim, 0 dividido por 6. O número 0 que fica aqui em cima, o valor 0 que fica aqui no numerador, dividido por número diferente de 0, vai dar 0,
0 dividido por 6, 0. Tá lá. Se você pegar 0 dividido por 218, 0 dividido por 218 vai dar 0. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. É 6. Você dividir por 0, 6 dividido por 0, né? Então isso aqui não pertence, tá lá? Não pertence ao conjunto dos reais, tá lá. Quando você então estuda número racional, aqui tem esse conceito aqui, tudo bem, né? É só para você ter uma ideia. Aí cabe você pegar isso aqui que foi falado e você pegar um bom material, uma boa fonte bibliográfica e começar a ler. Você fazendo uma leitura de uma forma mais assim ampla, entendeu? Eu tô só aqui simplificando, dando só uma referência, tá? Um empurrão aqui, um pontapé inicial, ok? Então, vamos lá. E lembrando que quando a gente aprendeu ali na parte dos conjuntos numéricos, quando você tem o conjunto dos números naturais, recapitulando que você tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ó, reticências, tá lá? Porque ele é infinito, ó. Pronto, aí você fechou. Aí você tem um conjunto dos números inteiros, aqui, ó. Inteiros, o que acontece? Quando você trabalha com números inteiros, tem que ter muito cuidado. Incluir números negativos, por exemplo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, aí vai 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Aqui também tem um infinito aqui. Pronto, aí fechou aqui, ó. Pronto, tá? É só para lembrar. Agora, quando você tem um conjunto dos números racionais, aqui ele coloca desse jeito, é o seguinte. Quando você coloca os números racionais aqui, né? Você vai colocar o quê? Por exemplo, você vai trabalhar com... Você vai botar o 0, beleza. Aí eu pergunto, você coloca o número inteiros aqui, números naturais? Sim. Aí por quê? Então é aí que entra a ideia de você, por que você tem que ter base? Porque alguns pensam que quando fala de número racional é só os números fracionários que estão na forma de fração, tá? E que quando você divide não dá a divisão exata, dá o resultado, o quociente dá números na forma decimal, né? Expresso em mostruário decimal, tá? Não, os números inteiros também entram, porque além dos números inteiros, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, 3, eu vou colocar o 12, posso fazer assim, ó, só para, ó, o 47, por aí vai, tá? E, além disso, você também tem os negativos, beleza, aí você coloca, por exemplo, menos 1, aí depois você coloca o menos 15, né? Só aqui variando aqui, beleza. Mas, olha só, tá? Como se trata de números racionais, além dos números inteiros aqui, entra também, por exemplo, 47. Como aqui eu tenho que colocar números maiores do que 47, vamos lá. Entra também números decimais, por exemplo, 48,2, tá lá. 48,2, pronto. Daqui a pouco vai ser 56,5. Números decimais aqui, tá lá, e por aí vai. Então o que acontece? Acontece que quando você fala de números racionais, além dos números inteiros, existem também os números cujo resultado dá decimal, na forma decimal aqui. Muito bem. Então, se eu for começar a falar aqui com exemplos, para vocês terem ideia, você já sabendo que número racional ele fica nessa forma aqui, eu posso, por exemplo, botar assim, número 15, pronto, número 15. Aí você pergunta, número 15, ele é racional? Tá lá, o número 15, ele é racional? Sim, ele é racional, sim. Vamos lá, ele é racional, mas por quê? Porque você pode pegar o 15 e colocar na forma de fração. Quando você vai trabalhar com cálculos, aí você chega num resultado desse aqui, ó. Aliás, você chega nessa fórmula aqui para você efetuar a divisão. Por exemplo, 15 dividido por 1, aqui, dá 15. Tá lá. Você coloca aqui na forma racional, ou seja, na forma de fração, pronto, dá 15.
Aí você fica pensando, pô, 15 dividido por 1? Sim, porque, por exemplo, quando você vai fazer um cálculo, tipo assim, ó, 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 aqui dá quanto? Dá 15. Tá lá. 30 dividido por 2 dá 15. E quando você olha uma fração dessa aqui, quando dá uma divisão exata, e depois a gente vai ver, colocando nessa parte 17, nós vamos dedicar só à classificação de frações, mas de uma maneira rápida, tá? Né? Bem resumitiva, entendeu? Então deixa eu ver se eu vou providenciar um espaço aqui, ó. Tudo aqui nessa bagunça aqui que eu faço aqui, mas o importante é que entenda, tá? Tá lá, 30 dividido por 2, você vai ver que existem tipo assim de frações que a gente chama de frações aparentes, né? Quando você fala assim, frações aparentes, né? É quando você tem assim, porque o que são uma fração? Por exemplo, isso aqui é uma fração aparente. É uma fração porque ela representa um número natural. Quando você divide, ó, 30 dividido por 2 dá 15 e tá lá. Então, é uma fração aparente, né? Porque ela chega no resultado natural aqui, numa divisão exata, tá bom? Então, essa ideia que já logo tem que ter, ó. Essa aqui é uma fração aparente aqui. Porque quando você coloca assim um número, por exemplo, 62, é 62. Olha lá. Lembrando que quando a gente aprendeu ali base de um sistema de numeração, lá na parte 16, o que acontece? Quando o número ele fica, lembrando, quando o número ele fica assim sozinho, sem nada, é que ele está na base 10, ó. Lembra disso? Lá no sistema de numeração, quando ele está assim sozinho. Além disso, então, o 62, né, que eu estou botando o exemplo como os outros aqui, o 15 e aqui, ó, né, representado assim. Então, você vê que o 62, tá lá, você tem aqui o 62. Tudo bem, você tem o 62 dividido por 1. Pronto. E aí, quando a gente for falar de um assunto que é simplificação de frações, que é assim, por exemplo, aqui está o 62, e aqui você bota 62 sobre 1. Vamos lá. E o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar essas frações aqui, é por isso que a gente treina muito multiplicação pelo seguinte, ó, 62 dividido por 1. Vamos supor que você multiplica aqui por 3 e você multiplica aqui por 3. Se você pegar 62 vezes 3, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18, 186, sobre 3 vezes 1, 3. Se você pegar 186 dividido por 3, vai dar 62. Tá lá. 186 dividido por 3. E aí, quando você vai fazer aqui uma divisão, ó, 186 dividido por 3, tá lá, ó, o que acontece? Vamos supor que você tem um cálculo e você chega aqui numa fração dessa aqui. Nós vamos ver que existe o assunto chamado simplificação de fração, porque você vai ter que pegar a fração aqui, simplificar aqui, ó, tá? Quer ver? Um exemplo. E você tem que ter aquela base de regras de divisibilidade, ou seja, quer ver? Por exemplo, tudo bem que o 186 aqui, ele é par. Você pode aqui dividir por 2, mas só que o 3 não divide por 2. Então, vamos tentar por 3. Lembrando que quando você divide um número por 3, tem que saber se ele obedece à regra de divisibilidade. Como? Você tem que pegar os algarismos aqui, ó, somar, e se der um número divisível por 3, é porque o 186 é divisível por 3, ó. Então, ó, 8 mais 6, 14, com mais 1, 15. Então, se 15 é divisível por 3... Então, o 186, ele também é divisível por 3. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui você chama de simplificação de frações, tá? Então, se você pegar 186 dividido por 3, vai dar 62. 3 dividido por 3, 1. Olha só, pronto. É isso aqui, que é isso aqui. E 62 dividido por 1 vai dar 62. Pronto, é isso, né? Olha quanta coisa que você puxa lá do estudo dos números naturais, nessa regra de divisibilidade. Por que eu apliquei aqui? Porque eu adquiri base forte lá em relação ao estudo dos números naturais, que você estuda regras de divisibilidade, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, o conjunto dos múltiplos de um número, o conjunto dos divisores de um número, né? Base de um sistema de numeração. Olha quanta coisa você carrega e você leva ele para frente, para outros assuntos da matemática. Isso aqui, por sua vez, leva para frente para outros assuntos e leva para os anteriores. Entendeu?
Tá aí. Então, beleza. Então vamos pegar aqui, ó. Pegamos essa folha, ó. Eu pego aqui a folha, né? Então vamos ver aqui, ó. Pronto. Então vamos pegar aqui, ó. Tá aqui, ó. Então vamos ver essa parte daqui, ó. Pronto. Vamos ver. E a gente vai agora fazendo, só falando rapidamente sobre classificação de frações. Tá aqui, ó. Classificação, tá aqui, ó. De frações, ó. Pronto. Classificação aqui de frações. Então deixa eu prender aqui a folha para não sair. Ó, deixa eu só fazer assim, né? Pronto. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Pronto. Então vamos lá. O que acontece aqui? Quando você tem aqui classificação de frações, aqui, ó. Pronto. Você tem aqui classificação de frações, é o seguinte. Vamos lá. A gente só fazer aqui, só de uma forma resumida, tá lá. Classificação de frações aqui. Quando você, por exemplo, vai pegar uma fração, tá lá. Fração própria, né? Eu vou pegar uma fração própria e vou comparar com fração imprópria. Pronto. Com fração imprópria. Pronto. O que é uma fração própria? O que é uma fração imprópria? Uma fração própria, né, é quando uma divisão ele é menor que 1, ele resulta menor que 1. Ou você pode pensar assim, quando você tem um numerador que é menor que o denominador, tá lá. Quando você tem uma fração em que o numerador é menor que o denominador, aqui, ó, na hora que você for fazer a divisão, vai dar resultados, resultados menores que 1. 3 sobre 7, por exemplo, você tem 2 sobre 5, você tem 1 sobre 2, uma fração que representa metade, né? Quando você divide, você vai ver que vai dar números, né, decimais menores que 1. Decimal porque leva a vírgula, por exemplo. Você tem aqui, ó, 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Pronto, tá ali. 0,5. Quando você tem 2 dividido por 5, ele vai dar quanto? Ele vai dar 0,4, né? 3 sétimos. Aqui ele deve dar o seguinte. Quando você pega aqui o 3 sobre 7 aqui, ó. Por exemplo, 3 sobre 7. Vamos ver o que vai acontecer aqui no resultado. Por exemplo, aqui é 0,5. E aqui é 0,4. Né? Não tem mais números aqui depois dele, ó. Nem aqui. E que fique infinito. Depois a gente vou relembrar o que é isso. A divisão vai dar 0. Aliás, o resto vai dar 0. Nesse daqui é o seguinte, ó. Quando você tem 3 dividido por 7, por exemplo, quando o numerador ou dividendo é menor que o divisor, ou numerador menor que o denominador, você vai ter que pegar 0, aqui e botar aqui. Assim, né? 0, aí você bota aqui, o 0 aqui. Pronto. Para eu fazer isso, ó. 30 dividido por 7, qual o número que multiplicado por 7 dá próximo de 30? Né? 4 vezes 7, 28. Para 30, 2. Você vê que esse aqui, ó, vou continuar dividindo. Ó. Reparou que o 2 aqui é menor que o 7? O que vai acontecer? Já tem o 0, aqui. Então eu ponho o 0 aqui, ó. Pronto. 20 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14. Para 20, 6. Pronto. Aí você pega aqui o 6, ó, põe o 60. Põe o 0, perdão, para ficar 60. 60 por 7 dá quanto? Dá 7 vezes 6, 7 vezes 8, 56. 7 vezes 8. 7 vezes 8, 56. Ó, 7 vezes 8, 56. Ó, tá aqui, ó. 60 dividido por 7 dá quanto? Ó, 8 vezes 7, ó, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56, né? Ó, tá aqui, ó. Então, 56 para 60, 4.
Aí você tá aqui, ó, aí põe aqui, ó, pronto, vai fazer isso. Vai ficar 40 dividido por 7 vai dar quanto? Vai dar 5 vezes 7, 35, 7 vezes 6, 42, 5. 5 vezes 7, 35 para 40, 5, e olha só como é que vai dar. Vai dar excessos aqui, ó. Você vai dividindo, ó, 50 por 7 dá quanto? Dá 7 vezes 7, 40, ó, 7 vezes 7, 49 para 51. Pronto, tá lá. Aí você continua, 10 dividido por 7 dá quanto? 10 dividido por 7 dá 1. 7 vezes 1, 7. Tá lá, ó. Pronto, ó. Bom, fica aí, né? Ó. Para 10, 3. 30. Aí bota aqui o 30. Aí vai dar esses excessos aqui. Pronto. Então, o que acontece? Então, quando dá esses infinitos aqui, ó, pronto. Então, você tá diante de uma fração, ó. Aqui, ó. Uma fração aqui que tem esse quociente, que tem excessos aqui. Você não consegue nunca dar um fechamento aqui. Ele vai ficar sempre assim, infinito aqui o resultado, entendeu? Então, só para você ter uma ideia de como é que é, né? Tá lá. Então, vamos ver. Aqui. Tá aqui, ó, deixa só. Tá lá. Pronto. Então, vamos lá. Tá lá. Agora, vamos pegar aqui uma fração imprópria. Pessoal, fração imprópria é quando você vai fazer uma divisão, vai dar um resultado igual ou maior que 1. Por exemplo, eu vou pegar uma fração imprópria aqui. Se tem que dar um resultado igual a 1 ou maior que ele, por exemplo, quando você pega 18 dividido por 18, vai dar 1. Tá lá. 4 dividido por 4, 1. Então, quando você tem um numerador igual ao denominador, ou dividendo igual ao divisor, resultado 1. Pronto, então essa fração é imprópria, tá? E tem aquelas frações impróprias quando você trabalha que dá um número decimal. Por exemplo, você tem aqui o 9 dividido por 5. Beleza, mas quando você já vê que o numerador aqui é maior que o denominador, é uma fração imprópria, tá? Então, é uma fração imprópria. E esse aqui, no caso, dá um resultado decimal, tá? Só para você ter uma ideia. Bom, e aí? Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a letra C. Aqui. Vamos ver aqui, né? Vamos ver. Já falamos de fração aparente, tá? Você tem, por exemplo... eu quero falar aqui de uma fração que a gente chama de fração mista. Isso. Vamos lá. Eu vou aqui lembrando, ó, fração mista. Pessoal, então o que acontece? O que na verdade uma fração mista? Uma fração mista é o seguinte: uma fração mista é quando você tem, né? Ele puxa daqui da fração imprópria, tá? E você não pode fazer com a fração própria. Por quê? Porque na fração mista aqui é você converter uma fração imprópria para uma fração de forma mista. Quer ver? Se eu for pegar aqui 9 dividido por 5, vou ver se dá para fazer com esse aqui, ó. Como o numerador é maior que o denominador, então vou pegar aqui, ó, 9 dividido por 5, vamos lá. Ó como é que vai ficar. 9 dividido por 5, por exemplo, qual é o número que multiplicado por 5 dá 9? 1. 5 vezes 1, 5, para 9, 4. Pronto, tá lá. Ficou assim. Aí você fica pensando aqui, você fica aqui imaginando, deu o resultado, o quociente 1 e o resto 4. Então, se eu fosse assim fazer na forma mista, 9 dividido por 5, como é que vai ficar aqui, ó? 9 dividido por 5. Ele fica assim, você tem aqui, deu esse resultado, um quociente, 1, deu 1 inteiro, 4 sobre 5. 4 sobre 5. Pronto. Então é assim que fica. 4 sobre 5. Ele fica desse jeito. Você pega o resultado do quociente, coloca aqui, né? E bota o resto, 4 dividido por 5. Pega o resto, bota aqui no numerador e o divisor aqui no denominador, tá? Então, se você falar o que, então essa é uma forma mista de fração.
que ele é um nome dado quando o número formado por uma parte natural, que é essa aqui, ó, 1, por exemplo, e uma parte fracionária, né? Então, a parte natural, que a gente chama, né, ou quociente, é 1 aqui, nesse exemplo, né? E a parte fracionária é 4/5. Pronto, é assim que fica. Mas espera aí, mas se eu pegar então aqui 18 dividido por 2, tá lá. Se você olhar aqui 18 dividido por 2, mas espera aí, dá para fazer na forma mista? Não. O que acontece? Porque esse aqui é uma fração, o quê? Ele é uma fração aparente, né? É uma fração imprópria, mas ela é aparente, porque você pode pegar 18 dividido por 2, dá 9, ó. Ele vai dar um resultado exato. Então, conclusão, quando você vai falar de fração mista, ele só serve para fração desse tipo aqui, imprópria, desde que dê um resultado decimal. Mas como é que eu sei disso? Vamos lá. Se você pegar o 9 aqui, é tanto que você vê. Uma maneira de ver é quando dá um resto aqui, ó, diferente de 0. Agora, se você vê que é decimal, então você pode fazer assim. 9 dividido por 5, 1. 5 vezes 1, 5. Para 9, 4. 4 não dá para dividir por 5, então você põe a vírgula aqui e põe o 0 aqui, ó. Pronto. 40 dividido por 5 dá 8. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Olha lá, deu resto 0, beleza. Mas deu um número decimal aqui. Entendeu? Tá? Porque a gente colocou, eu fui adiante, ó. Deu o primeiro resto aqui, ó. E termino, tá? Mas se você for ver, mas tá dando resto 0, beleza, mas o número aqui deu decimal, tá? Então, o que acontece? Então, aqui ele coloca aqui. Mas aí, como é que você vai colocar na forma mista, né? Então, por exemplo, se você quiser comprovar multiplicando aqui, ó, fazendo a prova real, ó. 1,8 vezes 5, ó. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 1, 5. Para 4, 9. Mas deu 90, mas espera aí. Quando a gente está já trabalhando com números decimais, com um número racional já, vamos ver, você vai se deparar com contas que tem vírgulas. Esse tipo de conta aqui, que envolve já vírgula, a gente vê lá no ensino fundamental 1, tá? E também no ensino fundamental 2. O que acontece? Então é o seguinte, quando tiver vírgula, vamos lá, aqui é inteiro, beleza. Pega o que for aqui decimal. Você reparou que tem uma casa aqui, ó. Ó, 1,8, isso aqui é só uma casa decimal, né? Então você tem que fazer, aqui não é 90? 90 é como se fosse 90,0. Tem uma casa decimal, então uma casa, ó, desloca para esquerda. Então vai ficar 9,0, que é igual a 9. Pronto. É isso que a gente tem que ver, tá? Tá lá. Então, quando se faz conta desse tipo aqui com número decimal, ainda tem que faz a conta normalmente, deu 90. Mas se você vai ver que tem uma casa decimal, aqui não tem. Aqui é inteiro. Tem aqui, então você joga uma vírgula da direita para a esquerda, 9,0. Então, mas como é que eu vou saber isso? É difícil, não. Isso aí você tem que treinar. Isso é muito treinamento, muito estudo. Tem que fazer isso, tem que treinar, tem que ficar treinando diariamente até você dominar isso daqui, entendeu? Eu dominei isso daqui, porque eu fiquei treinando todos os dias, né? Fazendo conta. Então, por que você também não pode saber isso, né? Então, vamos ver. E quando a gente for trabalhar com eu até já dei ideia sobre simplificação de frações aqui, vamos lá. Então, quando você tem aqui, tudo bem, falando de fração mista, aí tem frações assim que é irredutível, que você não pode simplificar, né? E tem aquelas frações que você simplifica, entendeu? Então, quando você está simplificando, né? Quando você está simplificando, ó, simplificação de frações, vamos lá, ela serve tanto para fração própria quanto para fração imprópria, né? Por exemplo, quando você tem aqui 5 dividido por 25. Eu posso botar uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador, e posso colocar uma fração imprópria, do tipo, vamos dizer assim, como é que eu posso fazer? Eu posso botar 36 dividido por 15. Pronto, ó. 36 dividido por 15
e 5 dividido por 25. Vamos lá. Quando você olha aqui, ó, regra de divisibilidade é 5, aqui é 25, então, ó, 5 por 5, então divide aqui, ó. 5 por 5 dá 1, e 25 dividido por 5 dá 5, ó, então é 1/5. Pronto, eu já simplifiquei a fração. Pronto, aqui ela ficou irredutível, não dá mais para reduzir. 36 dividido por 15, aí você fica pensando, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir por qual? Por 2 não dá. Vamos lá, por 3 dá, ó. 6 mais 3, 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então, 36 dá. 36 dividido por 3 aqui e 15 por 3. Vamos lá. 36 dividido por 3 vai dar 12. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Pronto, olha só. 12/5. Pronto, não dá mais para simplificar. Então, o que acontece? Quando você vê, né, que quando uma fração já está simplificada, quando pelo menos um dos números aqui, ó, ou aqui, tem que ter um número primo, ó. Já teve aqui, ó, e teve aqui, ó. Aqui, ó, pelo menos um número primo, aqui, ó. Tá. Entendeu? Mas aí de tanta prática, você não precisa ficar frisando essa teoria, né? É só você ver, seguindo a regra de divisibilidade, entendeu? Porque você vai ver que 12 não dá para dividir por 5, assim, achando que vai dar um número inteiro. Não, ele fica 2 sobre 5. Se você for, na hora de dividir, vai dar um número decimal, ok? Então, tá aí. Então, vamos ver aqui, ó. Pronto. Então, vamos lá aqui. Ver aqui, ó. Só pegar aqui, ó. Pronto, ó. Pronto. Segurar aqui, então vamos ver aqui. Agora vamos ver a outra base aqui, que é a chamada comparação de frações. Tá lá. Pronto, então o que acontece? Quando você tem comparação de frações, né? Então vamos lá, comparação de frações. Comparação de frações, justamente aqui, ó. Justamente é que você, ó, tem aqui, ó, o uso do MMC aqui, ó. Quando você vê aqui o mínimo múltiplo comum, o MMC, você precisa dele para você fazer esse estudo da comparação de frações. Quer ver? Então vamos lá, né? Então vamos ver aqui como é que é. Vamos ver aqui, ó. Vamos olhar aqui, vamos ver. Pronto, então vamos ver aqui, ó, comparação de frações. Então se eu pegar a comparação de frações, então vamos lá. O que eu vou fazer? Comparação de frações é o seguinte. Para eu entender isso daqui, é assim. Quer ver? Primeiro eu vou trabalhar com frações que tenha o mesmo denominador, tá? Eu vou pegar 3/4 e 7 sobre 4. Tá lá. Posso fazer isso, tá? Vamos lá. Quando você vê que o denominador aqui, ele é igual aqui, a maior fração é aquela que tem um numerador maior do que o numerador do outro. Então, se o denominador for o mesmo aqui, então, e se o numerador for maior que o numerador da outra fração, então essa aqui é a maior fração. E você vai precisar também de frisar quando você trabalha com duas frações, ou 3 ou 4, para somar, diminuir, né? No caso, somar e diminuir, tá? Só a subtração nós vamos ver posteriormente, né? Em outras apresentações, que quando você tem assim 3/4, já vou aproveitar aqui, ó, pronto, já vou dar esse spoiler aqui, ó. 3/4 mais 7/4 aqui, ó. O que acontece? Quando você tem diante de uma soma ou diante de uma diminuição, ó, tá vendo como é que eu já faço logo aqui, ó? Pronto. E diante de uma subtração ou diminuição, vamos lá. Se o denominador for igual, mantém um só, ó. Tá diminuindo? Mantém um só. Quando o denominador for igual, né? Aí você pega aqui, ó, 7 com mais 3, 10. E você pode ver, ó, 10 dividido por 4 aqui, ver se dá para simplificar. Porque eu estou vendo números aqui, ó. Eu estou vendo números que não são primos.
Então você vai ter que, ó, por exemplo, o 10 é par, dividido por 2. O 4 é par, divide por 2. Lembra da regra de divisibilidade por 2? Todo número que é par é divisível por 2, né? 10 dividido por 2, 5. E 4 dividido por 2, 2. Opa, ó. Deu dois números primos aqui, ó. Tanto 5 quanto 2, que é um número primo. Lembrando que o único número primo que é par é o 2. O resto é tudo ímpar. 2, 3, 5, 7, deixa eu ver. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá? Tá lá. Beleza. Pronto. E vamos fazer esse daqui, ó. Já deixei um espaço aqui para a gente fazer uma outra coisa aqui. Ó, 3 menos 7, cuidado, ó. É 3 menos 7, ó. Diante de uma diminuição, se o número aqui vier primeiro for menor do que esse aqui, ó. Cuidado que você tem que botar é negativo, ó. Então, 3 menos 7 dá menos quanto? Dá menos 4, tá? Então tá aqui, ó, 3 menos 7 menos 4. Por exemplo, 7 menos 3, 4. Quando você tem aqui 7 menos 3, opa, tá menos aqui. Esse o primeiro aqui é maior que o segundo, então vai ficar positivo, 7 menos 3, 4, normal. Agora, quando acontecer isso aqui diante, é só da diminuição que acontece, tá? Se aqui, ó, se aqui houver uma inversão dos números, né, e esse aqui ficar menor do que esse, bota menos e diminui normalmente, ó, 7 menos 3, 4, tá? Muita gente erra isso em concurso, em prova de escola, de bimestral, né? Muita gente erra isso, gente. É incrível isso, né? E não pode isso acontecer, né? De estar esse erro. Então, é uma das coisas que a gente tem que ver. Então, e outra, agora vamos ver aqui, quando eu quero, por exemplo, fazer uma comparação de frações pelo seguinte, eu vou pegar o 3 quartos, então essa aqui foi a primeira, ó, foi o primeiro item. Agora vamos pegar o segundo aqui, que fala o seguinte, vamos supor, eu vou pegar o 3 quartos, eu vou pegar o 2 terços e vou pegar 1 sobre 2, pronto. Qual dessas frações aqui, ele é maior ou menor? Eu não sei ver, sabe por quê? Porque eu estou vendo quando os denominadores forem diferentes entre si, ó, eu não sei qual dessas frações é maior. É aí que eu parto para o MMC. Então, quando eu uso o mínimo múltiplo comum, eu tenho que fazer o MMC, que é 4, que é 3, que é 2. Eu puxo aqui, né? 4, 3 e 2, eu puxo aqui. Aí eu vou fazer o MMC, ó, por 2, porque é para aqui, ó, dá 2. Mantenho o 3, 2 por 2, 1. Ainda dá por 2, ó, 2. 2 dividido por 2, 1. Mantenho o 3, mantenho 1. Agora, ó, já tem 1 aqui, ó, vamos resolver esse. Aqui é 3, então é 3, ó. 3 dividido por 3, 1. 1 e 1. Fechei. Mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Aí eu vou pegar o 12 e dividir aqui, ó. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 3, 4. E 12 dividido por 2, 6. Então, eu já sei que essas frações aqui, uma vez que você usa o mínimo múltiplo comum, para qual objetivo? Para você colocar essas frações no mesmo denominador. Esse MMC aqui, esse resultado do MMC, ele é o denominador, que é 12, porque, ó, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 4, 12, tá, 4 vezes 3, 12, 3 vezes 4, 12, 2 vezes 6, 12, pronto, tá lá. Fiz isso. Tá? E aqui você vai pegar isso aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. E 6 vezes 1, 6. Tive que colocá-los ele no mesmo denominador para eu seguir essa regra daqui, ó. Quando o denominador for o mesmo, então eu já sei que é o maior ou menor fração. Se você olhar aqui, qual é a menor fração que tem o maior? Por exemplo, ordem crescente ou ordem decrescente. Então, se eu for colocar aqui na ordem, eu posso escolher, que tem questão que pergunta, coloque na ordem crescente e na ordem decrescente, né? Então vamos trabalhar com os dois, porque isso aqui cai muito em prova, né? Tá lá.
Ordem decrescente. Eu vou primeiro começar com o crescente. Qual é do menor para o maior? Então você vê que aqui, ó, 6, 8 e 9. Então significa aqui, ó, 1 sobre 2, aqui, ó, vamos lá, ele é o menor de todos, ó, né? Ó, 1 sobre 2, depois vem, ó, 2 terços, tá lá, e 3 quartos. Aqui só serviu de referência, tá? No caso, você tem que pegar as frações originais, entendeu? Ordem crescente. Quando você coloca ordem crescente, aí usa aquele sinal do maior e do menor. Tipo, o que vai acontecer aqui? Você vai colocar, ó. Então, você vê que 1 sobre 2, ele é menor que 2 terços, e o 2 terços é menor que 3 quartos. Pronto. Agora, na ordem decrescente, é do maior para o menor, né? Ó, então, vamos lá. Se é do maior para o menor, que decresce, né? Então, você vai pegar o maior de todos, que é 9 sobre 12, mas você vai pegar esse aqui, ó. Então, você vai pegar o 3 quartos. Você vai... realmente ficou na ordem aqui, né? Só que ele ficou na ordem de decrescente aqui, ó. 3 quartos, 2 terços. Então, quando for ordem decrescente, você bota o sinal do maior. 2 terços. E, por sua vez, ele é maior que 1 sobre 2. Pronto. Porque ordem decrescente tem que ser do maior de todos para o menor de todos. Pronto, ficou assim. Tá lá, tá? Então, quer dizer, algo assim, né, muito, né, interessante de a gente ver, ok? Então, pessoal, então é isso que acontece, tá? E para encerrar, botando outro exemplo aqui, tudo bem que eu trabalhei com um denominador. Agora, o terceiro e último da apresentação, vamos fazer o seguinte, né? Agora vamos pegar o contrário. Enquanto que aqui usamos o denominador, vamos ver qual a maior fração ou menor fração quando é o contrário. Quando o numerador, por exemplo, vou pegar aqui 7 sobre 2 e vou pegar aqui 7 sobre 5. Agora vamos fazer o contrário. Quando o numerador for igual, com denominadores diferentes, o que vai acontecer? Ele é inverso pelo seguinte: quando o numerador for igual, o maior deles é aquele que tem o menor denominador. No caso aqui, é o maior deles, o 7 sobre 2, ele é maior que 7 sobre 5, tá? Então vai ficar 7 sobre 2, né? Maior que 7 sobre 5. Pronto, é isso, tá? Então essa foi a apresentação de hoje, né? Fazendo uma introdução com números racionais, né? E depois a gente vai fazer através de depois de questões, né? Falando sobre o mundo, os assuntos, né? Do mundo dos números racionais, ok? Então tá aí, ó. Pronto. Então tá aí, pessoal. Foi dada aí, né? A etapa inicial, o pontapé inicial agora para o mundo dos números racionais, ok? Quando a gente trabalha assim com números, né, por conceito, né, que ele fica na forma de fração, tá bom? Aí você viu aqui as várias classificações. Nós vamos ter que ter essa base para você saber matemática lá para frente ali, né? Saber pegar a regra de divisibilidade, pegar no lado do número natural, como eu fiz. Então é assim que se tem base forte. É a diferença entre estudar e saber estudar, ok? Então você tem que saber estudar. Não adianta você estudar, né? Se você não sabe estudar, então é isso, né? Então, dando a orientação de como você tem que saber estudar. Só estudar não adianta, ok? Valeu, um abraço, pessoal. Valeu aí.